Olá, paz do Senhor Jesus. Essa noite diante de uma notícia, a qual eu me entristeci profundamente, eu me peguei pensando em várias coisas. E eu gostaria de primeiro compartilhar um texto sagrado com vocês, que se encontra em Efésios 2:4. Essa tradução é um pouco mais direta, menos rebuscada, mas o sentido é o mesmo. Diz assim: Deus, porém, é tão rico em misericórdia e Ele nos amou tanto que, embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, somente pela sua graça e merecimento. Bom, nós sabemos a nossa condição, qual era: pecadores, destituídos da glória de Deus. A Bíblia vai nos assegurar que não há um justo sequer. Todos pecaram diante de Deus e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos tiveram o mesmo destino, o mesmo desfecho na sua história. Porém, nós sabemos que aprove ao Senhor, antes da fundação do mundo, já preparar para nós um resgate por meio do seu Filho amado, Cristo Jesus. E somente pela graça de Deus, que é esse favor imerecido que nós não temos merecimento algum, é amor, é graça de Deus, nos fez e nos deu a possibilidade de nos reatarmos novamente com o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que nenhum de nós está isento de pecar. E o apóstolo Paulo vai nos afirmar isso, dizendo que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. O texto diz assim, 1 Coríntios 10:12. Portanto, tenham cuidado. Se você está pensando, eu nunca faria coisas tal como essas, que isso lhe sirva de advertência, porque você também pode cair em pecado. Lembre-se que as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Ou seja, todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações. E aqui eu entro onde eu quero me ater. Que amor é esse que nós temos pregado? Pregamos o amor de Deus para com os homens pecadores, mas esquecemos de pregar o amor ao próximo, que é o segundo mandamento com promessa: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. E aí, quando eu vejo um irmão caído, quando eu vejo um irmão que fracassou, que errou, eu aponto o dedo, eu condeno, eu me alegro, como se fosse uma disputa. Agora tem mais espaço para mim. Só que aqui há um grande erro e um grande equívoco, porque o Senhor não nos chamou para disputar, nos chamou para sermos colaboradores do reino, para formarmos um time, um grande exército a favor do reino de Deus. Não é disputa, não é competição. É como um time de futebol, cada qual dentro da sua função, ocupando o seu espaço, mas lutando, militando pela mesma causa. Que o time vença em uníssono. O goleiro fica no gol, o atacante fica à frente, o zagueiro fica atrás na zaga, o meio-campo, cada qual no seu lugar, desempenhando a sua função, mas todos trabalhando unanimamente para o bem maior do time, que é o quê? Vencer. Num time de futebol, quando um jogador se machuca, os demais colegas não vibram, não ficam felizes. Que bom que ele foi para fora, que bom que ele tá no banco. Por quê? Porque sabem que um time só funciona a engrenagem trabalhando junto, é menos um. Da mesma forma é num exército. De igual modo é num exército. Um soldado machuca, um soldado é ferido, os demais voltam para socorrê-lo, não deixam ele ali para morrer, porque sabe que ele faz. De igual modo é num exército. Um soldado machuca, um soldado é ferido, os demais
voltam para socorrê-lo, não deixam ele ali para morrer, porque sabe que ele faz parte e que ele faz falta e que ele é importante nessa guerra. É -1 e quando é -1 é desvantagem. Quando é -1 é falta, não é acréscimo, não é soma, é diminuição. Então, quando eu olho para isso, eu vejo o quanto nós estamos aquém do verdadeiro amor de Cristo. Porque muitas das vezes nos alegramos com a queda do outro, nos colocamos no lugar de acusadores, de sentenciadores, quando na verdade deveríamos estender a mão para levar. E se eu chego a me alegrar com a queda do meu irmão, com alguém que está jogando no mesmo lado que eu, no mesmo time, em favor do mesmo propósito, ou chego a tripudiar isso, eu vejo o quanto eu não compreendi nada o que é o reino de Deus. E o meu coração se entristeceu muito essa noite, porque eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque ele mesmo se expôs já na rede social, mas eu não preciso acrescentar isso aqui. Mas um grande pregador da palavra do Senhor dos tempos antigos, né? Foi um grande pregador dos Gideões, muito conhecido, um pastor conferencista que tanto nos abençoou com palavras riquíssimas, palavras bíblicas, e que hoje se encontra caído. E ele mesmo deu declaração e contou sobre o seu problema com as drogas, seu envolvimento com as drogas, e pediu ajuda em oração. É um soldado ferido, é um dos nossos irmãos, é alguém que faz parte do nosso time, alguém que um dia o Senhor escolheu e derramou sobre ele a unção. Ungiu ele como um homem de Deus, separado para fazer a sua obra. E o apóstolo Paulo não iria nos advertir para termos cuidado, se estamos de pé, termos cuidado para não cairmos, se isso não fosse possível. Ele alerta que todos, sem exceção nenhuma, todos estão sujeitos à queda. Portanto, muito cuidado antes de falar, antes de zombar, porque isso é muito sério. Ore pela sua liderança. E Deus me fez sentir uma aflição, uma dor, um aperto no meu coração, uma tristeza tão grande, porque eu pude ver como que o Espírito Santo sente, como que Deus fica triste quando isso acontece. Deus não se alegra. A Bíblia vai dizer que Deus não se alegra nem com a morte do ímpio. E sabemos que estamos falando aqui de coisas espirituais, e quando há pecado, quando há essa separação de Deus, nós morremos espiritualmente. Então, eu senti um aperto, uma dor tão grande, porque é muito triste, pode ser qualquer um de nós. Nós estamos acostumados a ver as pessoas sempre sorrindo, felizes nas redes sociais, em perfeito estado, sempre com palavras abençoadoras, mas se esquecem que essas pessoas são humanas e estão sujeitas a falhas, a erros. Então eu te peço, eu rogo, irmãos, que você seja, que nós sejamos a mão que levanta, a mão que abençoa, a palavra que encoraja, não o dedo que aponta, que julga, que condena. Do contrário, nós caímos na hipocrisia de pregar sobre amor, sendo que não vivemos o amor. De falar sobre o perdão, sobre arrependimento, mas não acreditarmos que isso pode acontecer. Eu creio que aqueles que foram plantados junto ao ribeiro, ao cheiro das águas brotarão. A esperança para a árvore que foi cortada. E eu creio e oro, e é desejo do meu coração, que todos aqueles que se encontram caídos sejam levantados por Deus. Sejam levantados e voltem a ser como antes, uma bênção.
que voltem ao seu lugar de origem, onde nunca deveriam ter saído. O que é mais fácil, afinal? Dizer, bem feito, eu já esperava por isso. Ah, não presta, não vale nada. Conhecedor da palavra, não merece nem que vamos atrás. Fez ciente do que estava fazendo. Quem somos nós? Essa é a pergunta. Quem somos nós para nos achar no direito de pensar assim? Quando na verdade deveríamos pensar é menos um. Poderia ser eu ou você, mas não, é um membro da nossa família, porque todos nós fazemos parte de uma grande família. E o nosso coração tem que queimar por salvar vidas, por resgatar aquelas que foram perdidas. A nossa alma tem que chorar, tem que gemer. Eu encerro as minhas palavras dizendo: ore pela sua liderança. Ore. Ore pela sua liderança habitualmente. Exerça mais a misericórdia, a compaixão, o amor ao próximo. E entenda que o reino de Deus não é competição e nem disputa, é unidade. E se falta um, estamos em desvantagem. Os que estão firmes, que venhamos nos ater à advertência de Paulo. Permanecermos vigilantes, atentos, cuidar para que não venhamos a cair. Porque o diabo ele não está brincando. Pode não haver grandes manifestações demoníacas dentro da igreja, do qual às vezes nós queremos ver, né? Manifestações e tal, mas o maior campo de batalha é a mente. O inimigo ele tem manipulado a mente, o emocional das pessoas. Ele tem feito liderança cair. Ele tem feito pessoas que outrora estavam em posições abençoadoras a se tornarem em estado de miserabilidade. Então, cuidado. Cuidado, vigiem no que falam, no que pensem e principalmente exerçam o amor. Então, não se julgue melhor do que ninguém por conta da posição que você ocupa hoje. Porque poderia ser você. E poderia ser você que precisasse de uma mão estendida. Ou pode ser você no dia de amanhã. Deus queira que não, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, mas nós estamos sujeitos às mesmas paixões. Então, tenha misericórdia no seu coração, amor, empatia, e que possamos entender que o inimigo ele está atuando, trazendo imoralidade, trazendo escândalos e corrompendo os bons costumes. Que o Senhor guarde a sua igreja, que o Senhor nos guarde e que possamos a cada dia mais aprendermos com Cristo, ter verdadeiramente a essência de Cristo em nossa vida. Que Deus abençoe.